sua tarde, com mais informação. Jornal da Banda B, com Giovanni Barreiro. Eleições 2016. Banda B, a rádio eleita pelo povo. Muito bem, são 4h02, 4:02. A partir de hoje, a Banda B dando início a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Estamos a menos de um mês do pleito, exatamente. No dia 2 de outubro, nós vamos às urnas exercer aí o nosso direito de cidadania, o nosso direito à democracia. E o primeiro entrevistado nesta série que nós, enquanto veículo de comunicação, enquanto rádio, cumprindo o seu papel social, o seu papel democrático, trazemos para você, é o Afonso Rangel, candidato à Prefeitura de Curitiba pelo Partido Republicano Progressista, é o PRP. É formado em Ciências Aeronáuticas, construiu a vida como empresário na área de educação superior. Foi também piloto de Stock Car, um amante do automobilismo. Atualmente é pró-reitor de Planejamento e Avaliação da Universidade Tuiuti do Paraná, nossa querida UTP, universidade que conhecemos muito bem. Afonso, bem-vindo às ondas do rádio. A nossa audiência maciça o acolhe nesta tarde. Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Muito obrigado pela recepção. Obrigado à Banda B pelo espaço democrático que abre espaço para que todos nós nos manifestemos. Você sabe que eu tenho apenas 9 segundos na televisão, então aqui para mim parece uma eternidade esses 20 minutos. E sei que você conhece bem a nossa querida UTP, porque você nos dá a honra de ser nosso acadêmico e em breve estará se formando lá em Rádio e TV. Para nós é um prazer muito grande. Com toda certeza, temos muitos amigos na Universidade Tuiuti do Paraná. Eu trouxe aqui o perfil do senhor, tá certo? O senhor já foi piloto de Stock Car também, é? Na realidade não, eu fui piloto profissional durante 25 anos, ainda estou envolvido no esporte. Eu fiz apenas 2 corridas de Stock Car, eu tenho um primeiro e um terceiro lugar, graças a Deus. Nas minhas 2 corridas eu fui pro pódio, mas eu fui piloto de Fórmula 3, fui piloto de Fórmula Ford, corri fora, morei fora em função disso. Então essa minha vida aí de piloto me trouxe grandes aventuras e até um certo conhecimento que me faz estar hoje aqui na campanha política. Pois é, empresário, um apaixonado aí pelo esporte automobilístico. Em que momento o senhor se decidiu a ser candidato a um pleito já no executivo aqui da nossa capital? Pois aconteceu assim, eu tive uma experiência de morar fora há alguns anos nos Estados Unidos. E lá eu vi que as coisas funcionam, a democracia funciona e depois quem é eleito funciona também. Quem paga imposto vê os impostos nas ruas, nos hospitais, etc, etc. Até porque a nossa democracia, a democracia brasileira é muito jovem, não? Muito jovem e infelizmente com uma cultura totalmente desvirtuada, visto o que nós vimos aí no país recentemente, culminando com o impedimento de uma presidente da República por crime de responsabilidade. E eu também sou povo, também sou cidadão. Eu também fiquei indignado com tudo que aconteceu no nosso país. E aí você começa a ver o quadro, estava se formando o quadro eleitoral em Curitiba. Todos os candidatos, todos eles, são políticos profissionais. Talvez o Ademar não seja, mas é patrocinado pelo Tico Kuzma, que é um político profissional. Então, se você pegar todos os meus adversários, que graças a Deus para Curitiba me parecem pessoas de bem, não estou aqui falando de nenhuma pessoa, estou falando do seguinte: são todos políticos profissionais que querem o quê? A cadeira de prefeito. Eu resolvi botar uma nova opção, mostrando que nós temos planos para as pessoas de Curitiba e não apenas para a cadeira de prefeito. Então, se você reparar, no primeiro debate na Banda eu falei em tecnologia, agora todos estão falando em tecnologia. Apresentei algumas propostas, muitos adotaram as minhas propostas. Falei, por exemplo, em internet grátis para toda a cidade, com a tecnologia WiMAX. Falei o preço, inclusive, etc. Hoje, vários candidatos defendem essa ideia. Pelo menos a Maria Vitória e o Requião Filho dizem que eles vão encampar a ideia, ou seja, eles reconhecem que não é deles. Mas você pegar o Rafael ontem na televisão dizendo que vai fazer tecnologia, startups, media labs, enfim, está todo mundo agora falando de tecnologia, porque eu falei que não se pode administrar uma cidade moderna sem ter tecnologia em todas as áreas hoje em dia. Falei em tecnologia na educação. Falei em escola bilíngue em tempo integral. Agora a própria Maria Vitória está defendendo o inglês nas escolas. Ótimo, que defendam as nossas ideias, porque elas são para o povo de Curitiba. Então, adoro que eles encampem as minhas ideias e até vou me arvorar agora. Se eles tiverem alguma ideia que eu considere realmente legal, também vou me apropriar. Bom, o senhor se pauta da experiência como empresário,
da sua expertise também fora do Brasil, defendendo uma administração mais humanizada. O senhor de fato trouxe como principal bandeira inicial a internet, né? A intenção de fazer com que 100% da cidade tenha a banda larga 24 horas por dia e de forma gratuita. A mesma internet para quem mora no Batel, da mesma forma para aquele que mora no extremo sul da região de Curitiba. Ou no extremo norte, ou no exatamente. Leste. Tanto faz o Trindade quanto o Tatuquara, enfim, quanto o Osternac. Não interessa onde mora, vai ter internet. O senhor defende uma administração mais humanizada. Além dessa política, dessa intenção de implantar a internet gratuita, o que mais forma uma administração humanizada na sua visão, Afonso? Giovanni, deixa eu te dizer o seguinte. A partir do momento que você tem internet 24 horas por dia, com banda larga, você tem inclusão digital, que representa dizer que todas as pessoas têm a liberdade de estar conectados. Você representa educação, porque as pessoas podem até fazer um curso à distância no seu celular, esteja onde estiver, na igreja, na praça, no ônibus, etc. Representa saúde, porque hoje em dia existem centenas de aplicativos de saúde. E, enfim, representa uma série de coisas. Eu vou dar um exemplo para você, que pode parecer meio futurista, pode me chamar meio de visionário, mas se a gente botar a internet na cidade inteira pela tecnologia WiMAX, que é por antena, sem fio, você pode daqui a 3 ou 4 anos botar os carros inteligentes em Curitiba, os carros autônomos. Então, quando você coloca a internet como uma prioridade, a educação vai avançar. Nós vamos usar o que nós chamamos de metodologias ativas, que são as mais modernas metodologias de educação que existem no mundo. E disso eu posso garantir para você que eu conheço. Você conhece a UTP, se você entrar no corretor do Bloco B, você vai ver a sala de metodologias ativas à esquerda e vai conhecer o que é essa tecnologia. Talvez até você já tenha tido aula lá. Sim. Então, o que eu estou falando é coisa que eu conheço e já fiz. Então, o que eu digo, a diferença entre você ser político e você ser gestor é que você sabe fazer as coisas. Eu te digo de tecnologia porque eu estudei isso e conheço isso. O IMAX é a mesma coisa, eu digo quanto custa, etc. e tal, qual é a tecnologia e aonde é instalada essa tecnologia. Então, quando eu falo que nós vamos ter uma educação mais moderna, porque nós vamos ter uma educação integral, bilíngue e altamente tecnológica, um dos melhores softwares hoje no mundo para ensinar nossas crianças. O que eu quero é que o aluno do município de Curitiba tenha escolas de igual ou melhor qualidade do que o meu filho, por exemplo, que estuda numa escola internacional e trilingüe. Então, por que o meu filho pode e o filho das pessoas de Curitiba não pode? Eles já pagaram 2 bilhões e 300 milhões por ano no orçamento. Quer dizer, o curitibano já pagou e não tem o serviço. Na saúde é a mesma coisa. Nós estamos fazendo consulta com teleconsulta, diz que consulta. Gente, no mundo de hoje, você pegar uma senha às 6 da manhã para ser atendido ao meio-dia para saber que vai ter um especialista dali 11 meses, pelo amor de Deus, isso é desrespeito humano. Nós estamos falando de gente. A pessoa descobre que é cardíaco, marca para 11 meses depois. A minha sogra fez agora o exame no fígado, tem que fazer transplante, que não marcar para daqui a um ano. Daqui a um ano é melhor do que marcar a consulta, é dar um auxílio funeral, porque daqui a um ano ela já morreu. Então, na realidade, o que nós queremos é modernizar a gestão, fazer uma gestão menos perdulária. Para que você precisa ter milhares de carros alugados? Para que você precisa ter milhares de funcionários em comissão? Os tais cargos em comissão, cargos de confiança. Então, na realidade, o poder público, de um modo geral, e o administrador público que vem da política, que está acostumado a receber salário do povo, ele não cuida do povo, ele cuida dele, com o dinheiro do povo. Então, por exemplo, se eu fosse prefeito, Giovanni, eu jamais usaria um carro da prefeitura, porque se eu não fosse, eu ia a pé. Claro que eu não ia a pé. Eu tenho um carro, aliás, um carro muito bom. Eu gosto de carro bom, gosto de carro. Meu carro tem 8 cilindros, porque eu gosto. Então, eu vou com o meu carro. Por que eu vou fazer o povo pagar a minha gasolina? Se eu tenho que trabalhar de qualquer jeito, sendo ou não prefeito, eu vou ter o mesmo carro, vou morar na mesma casa. Então, fica aquela coisa, não, vou ser prefeito, então eu vou ter carro, vou ter mordomia, vou ter comida, porque eu não ia comer se eu não fosse prefeito. Então, para com isso, é uma questão de honestidade e de propósito, de você querer fazer o bem do povo e não se locupletar do cargo. Candidato, o senhor falou sobre a questão da saúde, defendendo uma modernização nos sistemas, né, facilitando aí o acesso à saúde. De fato, quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, evoluiu um pouco nos últimos anos, isso a nível de Brasil, porém muito aquém do que a gente quer e, de fato, do que a gente precisa, né? É uma ferida exposta em qualquer administração, nos 4 cantos do Brasil. Olhando hoje para a nossa saúde, unidades básicas, unidades de pronto atendimento, de que forma o senhor enxerga isso e como melhorar o atendimento, o acesso à saúde, a consultas com especialidades também, que é um problema recorrente que a gente acaba recebendo em Curitiba e também na região metropolitana, Afonso? Bom, Giovanni, em primeiro lugar, nós não estamos nos 4 cantos do Brasil, nós estamos em Curitiba. Curitiba é uma das cidades mais modernas do Brasil.
E tem que continuar assim, continuar inovadora e continuar respeitando o seu povo. Então, na realidade, o que acontece é o seguinte: a gente, quando eu digo modernizar, quando você marca uma consulta com hora marcada, eu faço isso na minha empresa há muitos anos. Nós temos 50 mil atendimentos por ano nas clínicas com hora marcada. Por que não pode ser no serviço público? Isso é só respeito humano. Segundo, especialidades. Nós devíamos ter 10 centros de especialidades, um por cada regional, e não temos. Terceiro, o prefeito diz, porque a demanda aumentou muito e 40% da demanda de Curitiba da região metropolitana. Gente, a região metropolitana é a mesma aldeia nossa. Curitiba começa aqui e acaba em São José começa ali e acaba em Morretes. É muito maior que Curitiba. Curitiba vive também muito em função da região metropolitana. Então nós temos que integrar não só o transporte, mas a saúde e a educação. Por que não construirmos alguns postos de saúde nos municípios da região metropolitana, com dinheiro de Curitiba ou de convênios, e depois o município cuida? Mas você tira esses 40% de Curitiba e deixa ele lá perto da casa dele para ele ter saúde. Então melhorar a saúde é uma questão de boa vontade, é uma questão de respeito humano. Até porque saúde é um bem de primeira necessidade. Não adianta você dizer, não, mas a demanda aumentou. Desculpe, o posto de saúde do Santa Cândida está lá, a obra interrompida, as pessoas estão defecando lá dentro, fumando crack. Você vai em outros postos, não terminar. Na realidade, o que existe é um descaso da administração com o povo. Ninguém elege um prefeito para dar desculpa. Você elege o prefeito para resolver. Você põe um CEO na tua empresa para ele resolver. Se ele não resolver, ele está demitido. Mesma coisa vai ser no serviço público. Se entrar lá para dizer que não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro e eu sou honesto. Desculpa, honesto também sou e é berço. Isso não é virtude de ninguém. Então, isso é atrás de casa. Agora dizer que isso é uma virtude, eu quero ser prefeito porque eu sou honesto. Desculpe, ser honesto é a primeira necessidade. Então, na realidade, é assim, a prefeitura precisa olhar para o povo e não para os números. São 4h13, estamos recebendo na primeira entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de Curitiba, Afonso Rangel, empresário, candidato à Prefeitura da capital pelo Partido Republicano Progressista. Inclusive, daqui a pouco nós teremos uma pergunta da nossa audiência, a pergunta aqui endereçada ao candidato Afonso Rangel. Transporte coletivo, Afonso, Comec e Urbis, há um tempo atrás andavam juntas, né? Mas isso já não acontece mais. Quando a gente fala de transporte coletivo, e a Banda B tem todo o know-how, né? Tem todo o feedback aqui da nossa audiência no quesito transporte coletivo, vide os nossos telefones, né? Quando há ameaça de uma greve, uma mobilização da categoria que não param de tocar. Em alguns momentos a gente classificou o nosso transporte como uma bomba relógio, talvez. Problemas de integração, né, que trouxeram uma dificuldade para quem depende do transporte público, Curitiba e região metropolitana. Alguns dizem que não houve a desintegração, apenas a desintegração financeira, né, os caixas de Urbis e Comec. Mas sabemos que houve uma briga entre prefeitura e governo do estado, né? Não chegaram a um entendimento, não houve uma conversação, não sabemos se por questões políticas ou outras, né, situações que pudessem contribuir para isso, não chegaram a um consenso. A prefeitura precisa hoje pagar para que o sistema funcione, né? Não há subsídio do governo. Quando o senhor olha para o nosso transporte coletivo, como melhorá-lo e como acabar com uma instabilidade que aos nossos ouvintes às vezes parece uma novela, viu, candidato? Bom, são várias ações. A primeira, você mesmo falou, foi uma briga política entre o prefeito e o governador, que mais uma vez quem foi prejudicado foi o povo, que usa o transporte. Outra coisa, os ônibus de Curitiba hoje andam numa velocidade absurda para cumprir o horário, vivem derrubando as pessoas dentro do ônibus. É uma outra vergonha. Terceiro, a planilha. O ônibus em Curitiba é caro e ruim, por isso está perdendo passageiro. Então, na realidade, se você for ver, os únicos que ganham com o transporte em Curitiba são os empresários. E eu não estou falando mal de empresário porque eu sou empresário, só que empresário que explora o povo não pode continuar. Então, na realidade, se modernizar o sistema, trazer novas opções. Estão falando em VLT, VLP, eu gosto muito do monotrilho, que eu acho mais barato, mais fácil de fazer, e você consegue botar ele nos novos corredores e fazer circulares, etc. e tal. Na realidade, o que precisa para melhorar o transporte é boa vontade do poder público. Por enquanto, o poder público não tem boa vontade nenhuma, nem o poder público estadual, nem o poder público municipal. Antigamente você pegava um ônibus para vir da região metropolitana até a Santa Quitéria, por exemplo, hoje são 3. E vai dizer que não houve desintegração? Para com isso. Eu moro na rua Eduardo Prada, ali no Campo Comprido. Às vezes para ir para o Batel eu pego o Vila Santa, já cheguei a cair dentro do ônibus. Além de ser caro, é ruim. Não é caro para mim, graças a Deus eu posso pagar os R$3,70, R$3,60, enfim, eu posso pagar lá o ônibus. Agora, a maioria dos passageiros sofre para pagar esse ônibus e é maltratado
e os motoristas são mal educados, etc. E também, eu esqueci de te dizer, algumas dessas greves que você citou, que deixam os ouvintes da banda bem nervosos, algumas não eram greves, algumas eram lockouts. Ou seja, é patrão pedindo para o funcionário fazer greve. É parada do patrão para pressionar o preço. E não parada do empregado para reclamar de alguma coisa. Então, está muito esquisito essa coisa do transporte em Curitiba. É caro, a planilha é ruim, precisa ser reanalisada. Eu acho que se reanalisar a tarifa, a gente vai conseguir reduzir o preço. Eu acho que modernizando a gente já vai ganhar. Por exemplo, por que os semáforos não são informatizados para o ônibus não parar? É um sensorzinho, basta passar, pum, ficou vermelho para os carros, passa o ônibus. Não, o ônibus fica parado no trânsito, aumenta o tempo de viagem, aumenta o desconforto, aumenta o estresse. De novo, falta de respeito do poder público para com o cidadão. Bom, o senhor já entrou numa temática aí também que se carece de uma discussão em qualquer gestão pública, cidades de médio e grande porte principalmente, que é o quesito mobilidade urbana. Nós temos via calmas, faixas exclusivas para ônibus, mobilidade urbana para os ciclistas. Transformar a região central em uma área, não podemos dizer assim, acessível aos carros, parece ser uma tendência. Qual a visão que o senhor tem com relação à mobilidade urbana, talvez até pela experiência que teve morando em outros países? Bom, em primeiro lugar é isso, né? Curitiba tem um complexo de passagens em desnível. Por que fazer a linha verde, gastar 200 milhões de reais e deixar engarrafado? Por que não faz passagem por baixo? Ah, não, por baixo não dá porque Curitiba é banhadão. Tá bom, então vamos por cima. Mesma coisa o metrô. O metrô é inviável porque Curitiba é um charque, é um banhado. O autódromo de Curitiba, por exemplo, teve que fazer um viaduto, porque por baixo era... E Curitiba é assim, tem muitos rios, riachos, córregos, etc. Curitiba é uma cidade difícil de se escavar. Você cava 1 metro, já começa... Pois então vai ter que cavar 100 para fazer um metrô, não tem como, faz por cima. Agora, até o nosso projeto de monorail, de monotrilho, já foi copiado, já estão falando por aí monotrilho. A verdade é que mobilidade você precisa planejar. Um dos planejamentos é informatizar o controle de tráfego, informatizar os semáforos, você já consegue dar um fluxo. E no futuro, lá na frente, vamos ter os carros inteligentes, vai acabar isso. Mas por enquanto a gente tem, vamos dizer assim, esse atraso tecnológico, vamos informatizar o tráfego, vamos ter câmeras que você vai poder dirigir o tráfego para vias paralelas, etc. Na realidade não existe planejamento, o poder público brasileiro sempre chega atrasado, chega depois da doença, chega depois da falta de escola, chega depois do engarrafamento, nunca chega antes, nunca planeja para evitar que isso aconteça. Nós tivemos um aumento aí no governo do PT, de quase dobrou a frota de veículos de Curitiba, mas você não viu dobrar a cara das ruas, você não viu nenhuma ação da prefeitura, aliás, ação nenhuma, né, para melhorar o tráfego, muito pelo contrário, botaram via calma, que é um absurdo você misturar bicicleta com veículo, vive acontecendo acidentes, as bicicletas ficam no ponto cego, não tinha nada que ter via calma, não tinha nada que ter essas vias ciclofaixas no meio dos veículos, você tem que fazer ciclovia, e não desrespeitar o ciclista e desrespeitar os motoristas. 1 milhão de motoristas estão de saco cheio com o prefeito, porque o prefeito inventou essa história de via calma e de ciclofaixa. Isso é coisa de quem não sabe o que está fazendo. Bom, candidato, para a gente já ir encerrando aqui a nossa conversa, temos 20 minutos, aproximadamente 22 minutos aqui de conversa. O senhor já disputou uma eleição para a Câmara de Vereadores. Uma péssima experiência. Mas guardadas as devidas proporções, se compararmos a uma disputa por executivo, que é o caso agora, podemos dizer que o senhor, sendo péssimo ou não, já teve uma experiência e sabe como é tentar se aproximar do eleitorado. E neste ano, nós temos já as imposições da chamada reforma eleitoral. Alguns dizem mini-reforma ou reformista eleitoral, aí temos ela, que traz algumas limitações. Gastos, publicidades na rua, o tempo de campanha, assim como o tempo também de publicidade em rádio e TV diminuíram significativamente. O senhor não faz parte, do chamado rol de famílias tradicionais no meio político. É mais difícil para o senhor ir às ruas, se aproximar do curitibano, tentar conquistar esse voto, não somente por não fazer parte dessa família mais tradicional, ou dessas famílias, mas por essas mudanças eleitorais, Afonso? Primeiro, são 5 candidatos de 5 famílias que há 50 anos moram em Curitiba. É um feudo, não é uma cidade. Segundo, com 9 minutos de televisão é praticamente impossível. As leis são feitas pelos políticos para os políticos. Então os políticos tradicionais continuam com muito tempo de televisão, continuam com todas as vantagens. Nós, os partidos menores, e nós não quisemos fazer coligações, porque a gente quis fazer uma chapa pura, para justamente mostrar que nós não fazemos nenhum tipo de conchavo, não pegamos dinheiro de empreiteiro, não pegamos dinheiro da locadora de carro, não pegamos dinheiro disso, daquilo. Ou seja, claro que com 9 segundos. Hoje eu fiz uma caminhada no sítio cercado, fui muito bem recebido, o Novo é muito bem recebido.
O problema é que com 9 segundos, o que eu vou dizer para o povo? Eu tento dizer alguma coisa, chamo para a rede social, chamo para o Facebook, estou tendo algum sucesso na rede social, mas é totalmente desigual a campanha. Eu diria, é até um crime que você faz contra a democracia quando você não permite que outras pessoas que não das famílias ou que não do meio político profissional consigam mostrar suas ideias. Mas eu acho que eu estou plantando uma semente. Ganhe ou perca, cresça ou não cresça, eu estou plantando uma semente, estou levando a minha mensagem, estou fazendo uma campanha com dignidade, com respeito. Fui no debate com educação, fui até avaliado no debate como o mais educado, independente, solidário. Enfim, eu acho que é isso que eu quero passar. Eu não sou uma pessoa de atacar ninguém, não sou de ofender ninguém, e vou levar minha campanha até o fim assim, e saio dela de cabeça erguida, e acho que já ganhei a eleição, porque ganhei experiência e plantei uma semente. Então eu já sou vencedor antes de qualquer resultado. E o entusiasmo faz parte do perfil do senhor. Graças a Deus, eu sou um competidor. Quem compete não tem medo da derrota. A primeira corrida que você faz na vida, certamente você perde. Mas um tempo depois, a primeira vitória vale mais do que 10 derrotas. E cada vitória que você tem na vida, eu tenho dezenas de troféus na minha casa e tenho dezenas de lembranças que eu passei na minha vida porque eu lutei para conseguir. Então, quem é lutador não corre da raia. Muito obrigado pela oportunidade. E se Deus quiser, vamos até o fim dessa eleição aí, fazer o povo acreditar no novo. O candidato permanece conosco. Ainda temos a pergunta da nossa ouvinte Camila Gonçalves. Por gentileza, Marco Pisa. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, pessoal da Banda B. Meu nome é Camila Gonçalves Pedro. Eu moro em Santa Felicidade, mas eu sempre vou para o centro de Curitiba. E o que eu tenho visto é um aumento grande de moradores de rua, que eles dormem e muitas das vezes até moram ali próximo da Rua 15. Eu gostaria de saber quais são as propostas dos nossos futuros candidatos para diminuir isso. E está aí a participação da Camila Gonçalves, do bairro Santa Felicidade, moradores de rua, Afonso. Bom, primeiro, isso é uma desumanidade. Você sabe que eu sou humanista e eu acho isso um absurdo. Eu não sei se existe país no mundo que conviva com isso. Curitiba sempre foi uma cidade solidária e de repente não é mais. Se você vê a propaganda do prefeito, ele diz que está resolvido, que Curitiba é uma maravilha, que tem a casa do vovô, da vovó, da titia. Só que a gente passa na rua, outro dia eu passei ali na Desembargador Mota com a Vicente Machado, cheio de gente com colchão, só falta fogão, geladeira, enfim. Eu acho um absurdo, acho que a gente precisa resgatar esse povo, se possível devolver para a família, levá-los para abrigos com qualidade e dar liberdade a eles se quiserem ficar ou sair. Eu acho que é um problema grave que a gente tem que resolver. Eu realmente me toca muito isso, porque eu acho que me toca, por exemplo, os homens cavalo que ficam puxando carrinho com lixo reciclável. Eu acho isso um absurdo, tinha que ser carro elétrico. Acho mais absurdo ainda alguém ter que morar na rua, isso é indigno e eu não concordo com isso. Eu queria só aproveitar que está no fim, me despedir, agradecer a vocês esse espaço democrático. Não é todo dia que eu posso me dirigir ao povo. E para encerrar, dizer o seguinte: muda Curitiba, 44 neles. Tá aí, o candidato pelo PRT, Afonso Rangel, candidato à Prefeitura de Curitiba, trazendo aqui um pouco da sua visão sobre de que forma a capital deve ser administrada, compartilhando conosco também a sua experiência como empresário. Candidato, muito obrigado por aceitar o convite aqui da nossa produção. Uma boa tarde e boa sorte para o senhor nessa caminhada. Eu que agradeço, e sabendo a força da Banda B na região metropolitana, quero dizer ao eleitor que também na região metropolitana nós temos candidatos de 44 muito bons a vereador e que nos ajude a tentar mudar o Brasil. A mudança começa em nós. Muito obrigado mais uma vez à Banda B de coração. Ok, tivemos aí a primeira entrevista da série que a partir de hoje fazemos com os 9 candidatos à Prefeitura de Curitiba. As eleições batendo a nossa porta, dia 2 vamos às urnas. Tivemos aqui 25 minutos, exatos 25 minutos, será o mesmo tempo concedido aos demais candidatos. Eleições 2016, Banda B, a rádio eleita pelo povo.